Olá, meu amigo rubro-negro. Olá, minha amiga rubro-negra. Muito bem-vindo aí ao canal Mengão Pós-Jogo. Quero já te pedir desde já que você já deixa teu joinha nesse vídeo, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, é só clicar aqui no botão vermelho que está abaixo, onde está escrito inscreva-se. Clica aí nesse botãozinho vermelho, torne-se assinante do canal, para você sempre ficar por dentro aqui de tudo que nós falamos aqui sobre o Flamengo, né? Nosso canal é para comentar sempre o pós-jogo das partidas do Mengão. Só que nesse vídeo aqui, nós não vamos falar sobre nenhum jogo do Flamengo, até porque o jogo do Flamengo é amanhã, tá? Mais conhecido como quinta-feira. Vamos falar sobre a entrevista do Domenech Torrent e depois vamos dar também uma opiniãozinha rápida sobre se o Flamengo deve ou não investir na contratação do lateral direito Rafinha, já que o mesmo está livre aí no mercado. Bom, claro que nós não vamos falar sobre tudo aqui da entrevista do Domi, porque foi uma entrevista muito extensa, tá? Vamos falar algumas coisinhas aqui sobre o que ele colocou na entrevista dele. Bom, Domi falou na entrevista que ele não conversava com os dirigentes do Flamengo, nem com Landim, vamos botar logo assim, nem Landim e sua cúpula. Ele só despachava, como ele mesmo colocou, com Marcos Braz e Bruno Spindel. Vamos lá, Domi, olha só, o Jorge Jesus, que foi o seu antecessor, ele também pouco falava com essas pessoas. Jorge Jesus se relacionava mais com Bruno Spindel e Marcos Braz e diretamente com Paulo Pelaipe, que foi o cara, por sinal, que intermediou a sua vinda para o Flamengo. Então, o Jorge Jesus ele tinha um relacionamento muito amigável, muito direto com Paulo Pelaipe. Poucas foram as vezes que se viu Jorge Jesus tratando alguma coisa de futebol com Landim, Bap e sua corja. Então, Domenech, querer justificar o seu péssimo trabalho no Flamengo, dizendo que você quase não falava com essas pessoas, é assim, de uma pequenez, né, imensurável, vamos dizer assim. Não dá para você querer comparar o teu péssimo trabalho como técnico do Flamengo o fato de você não falar com Rodolfo Landim. Até porque, vamos lá, qualquer lugar que você vai trabalhar, existe um abismo muito grande entre patrão e empregado. E no futebol isso não é muito diferente. Eu acho que presidente tem que ficar lá para presidir o clube, né? Gerenciar ali a parte burocrática do clube, e o treinador ele tem que estar lá para treinar o time de futebol, coisa que você deixou muito a desejar. Uma outra coisa que ele falou na entrevista dele era que ele viu que o time estava melhorando. Como assim melhorando? O Flamengo tomou de 4-1 do São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tomou de 4-1 em pleno Maracanã. Tá? Em pleno Maracanã, o Flamengo tomou de 4-1 do São Paulo. O mesmo São Paulo que tomou de 5 do Internacional jogando no Morumbi. E logo depois, no primeiro jogo do retorno, né, contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, foi que o Flamengo apanhou de 4-0 numa tática completamente suicida que o Domi inventou lá em Minas Gerais. E ao término dessa partida, por sinal, ele ainda teve a audácia de dizer: estamos a 1 ponto do líder do campeonato. Ou seja, passando um pano numa das piores cagadas que ele havia feito à frente do comando técnico do Flamengo. Bom, uma outra coisa que ele fala na entrevista, que a gente também não pode deixar de mencionar aqui, são os problemas internos que existem no Flamengo. Aí
É um ponto que eu até quero dar razão a ele, só que ao mesmo tempo dizer o seguinte, isso não é nada novo no Flamengo. Isso só retrata o amadorismo que existe no Flamengo. Porque essas brigas internas, esses egos inflamados, tá? Isso sempre existiu desde a época do Zico, e principalmente agora, em época de eleição no Flamengo. Tá? Sempre existiu. Mauro César, um jornalista, lá em janeiro de 2020, ele já tinha colocado um artigo, se eu não me engano, não sei se foi na página do UOL ou se foi no seu próprio blog, que ele dizia lá que o maior adversário que o Flamengo enfrentaria em 2020 seria o próprio Flamengo. E foi. E foi. Porque todo mundo sabe que dentro do Flamengo, o BAP não se relaciona com o Marcos Braz. Tá? Uma pena, porque fica essa briga de ego entre eles lá dentro. E o mais importante, que deveria ser o Flamengo, para eles não é. A tal frase lá que o próprio Domi fala na entrevista, né? Tudo pelo Flamengo e nada do Flamengo, parece que para essas pessoas não funciona. Mas isso também não é nada novo, isso só retrata o amadorismo que existe no time do Flamengo. E aí eu quero ressaltar uma coisa aqui, se o Flamengo pensa agora para início de 2021, ao término desse Campeonato Brasileiro, seja campeão ou não, se o Flamengo pensa em mudar de treinador, eu acho que o Flamengo deve também mudar a sua teologia lá dentro. Não dá mais para ser tão amador. Contrata um técnico para se montar um projeto vencedor. Entendeu? Contrata um treinador para se montar um projeto vencedor, como o Galhardo tem lá no River Plate. Tá? Uma coisa que tenha tempo. O torcedor precisa ter paciência também. Então, assim, foi uma entrevista que ao meu ver, foi uma entrevista sem nexo nenhum, fora de hora, mas aí cabe à imprensa, né, que sempre quando ver o Flamengo começando a chegar nas finais de campeonato, a imprensa sempre arruma alguma coisa para querer desestabilizar o time. E aí trouxe essa entrevista do Domi. Tá? Tem uma série de outras coisas que, se a gente for ficar falando aqui, vai levar esse vídeo aqui a quase um dia falando. E tem coisas que nem merece a gente continuar aqui comentando, porque o Domenech fez um trabalho péssimo no Flamengo. Péssimo. Tá? Péssimo. E que não vale nem a pena a gente continuar aqui alimentando determinadas coisas. Não estou aqui também defendendo o Rogério Ceni, porque todos os meus vídeos aqui eu tenho criticado o Rogério Ceni ferrenhamente pelas substituições péssimas que ele vem fazendo. Tá? Mas não dá para você querer justificar os erros do Domenech por essa entrevista que ele deu. Sobre a especulação que vem ocorrendo aí sobre Rafinha, né? O Rafinha rescindiu lá de forma amigável seu contrato com o Olympiacos e está livre no mercado. Já recebeu aí, segundo o que se especula por aí na mídia, algumas sondagens já do Atlético Mineiro, né? Mas todo mundo sabe que ele tem o desejo dele de voltar aqui para o Flamengo, jogar mais uma ou duas temporadas e depois encerrar a carreira dele lá pelo Coritiba, que é o time do coração dele. Agora, será que vale a pena investir no Rafinha? Entendeu? Bom, aí cabe o seguinte. A gente sabe que o Flamengo está cortando, né? Investir muito dinheiro em jogador, o que é natural, porque a gente está vivendo uma pandemia, né? Mas, assim, o investimento no Rafinha, desde que ele caiba no orçamento do clube, eu acho que vale a pena. Eu acho que, no mínimo, valeria a pena o Flamengo, pelo menos, conversar com o jogador e oferecer uma proposta a ele. Olha, eu posso te pagar isso aqui e eu gostaria de contar de novo com você. Por quê? Porque eu vejo muita gente falando assim, ele é importante lá no vestiário. Eu digo o seguinte, não é que ele é importante no vestiário, é que ele é muito bom. E ele é muito melhor do que o Isla. Então seria muito melhor você ter o Rafinha como titular
no Flamengo do que, sinceramente, o Isla com essas partidas horrorosas que ele vem fazendo. Agora, claro, o Isla hoje é o titular. Seria importante ter o Rafinha também como reserva? Sim, até porque o Isla vai ser convocado para a seleção do país dele esse ano. O que mais vai ter aí esse ano é a convocação, porque você tem Copa América e você tem eliminatórias da Copa do Mundo. Então, o que não vai faltar aí é convocação para o Isla. Então, seria importante você ter um reserva como o Rafinha. Então, essa é a minha opinião. Espero que você tenha curtido aí nosso vídeo. Inscreva-se aí no canal. Mengão pós-jogo. Estaremos aqui amanhã, tá? Comentando aí, fazendo o pós-jogo do Flamengo contra o Vasco da Gama. Beleza? Então, inscreva-se no canal, acione o sininho da notificação para você receber os novos vídeos aqui do nosso canal. Saudações rubro-negras e nos vemos amanhã no pós-jogo do Flamengo contra o Vasco. Tchau, tchau! Fui!